Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um especial agradecimento à Universidade Gregório Semedo por toda a sua simpatia com que nos recebeu e nos acolheu nesta iniciativa e, em particular, ao professor Mário Aragão por todo o apoio e que tornou efetivamente capaz e possível estarmos hoje aqui e espero que seja útil esta iniciativa. Claro, também não queria deixar, embora não esteja presente, um especial agradecimento ao Sr. Reitor também pelo seu trabalho incansável nesta área e ao vice-decano, agora com uma correção. Bom, muito obrigada a todos. Queria, antes de mais, fazer-vos aqui uma pequena parênteses. Nós estamos em família, a ideia é trazer-vos aqui uma apresentação que seja o mais prática possível. Não é uma análise exaustiva das normas legais, não é esse o nosso objetivo. Vocês têm, de alguma forma, no caso dos estudantes, as aulas para isso, relativamente a quem está nas empresas, também não é isso o mais importante. O mais importante é terem aqui uma perspectiva prática das questões que se colocam quando falamos na problemática da contratação de trabalhadores, sejam eles trabalhadores estrangeiros, sejam eles trabalhadores angolanos. Bom, e sem mais delongas, vamos então ao nosso tema: contratação de trabalhadores em Angola. O que é que eu vos trazia hoje? Trago-vos também aqui umas minutas de contratos de trabalho para verem um bocadinho na prática quais são as principais preocupações que se colocam quando falamos da contratação de um trabalhador. Isto seja ele nacional ou seja ele estrangeiro. E é um bocadinho passarmos aqui em revista as preocupações, as cláusulas de um contrato de trabalho, fazendo aqui um bocadinho a ligação com o regime legal. Vistos de trabalho. Este é sempre o grande problema que se coloca quando estamos a falar da contratação de trabalhadores estrangeiros. E aqui é preciso ter algumas cautelas. Vistos de curta duração, vistos ordinários, não permitem o exercício da atividade profissional aqui em Angola. Apenas o visto de trabalho. Não vamos aqui entrar no elenco, o elenco é vasto do tipo de vistos, penso que isso sairia aqui um bocadinho fora do nosso objetivo, mas concentrarmos aqui na questão que o visto de trabalho é o único documento destes três que permite efetivamente o exercício da atividade profissional. Atenção, mas não permite o exercício de qualquer atividade profissional para outra entidade que não aquela que se responsabilizou e que assumiu o compromisso da contratação daquele trabalhador. Chegamos ao escritório muitas situações em que o trabalhador pediu um visto por via de uma empresa no qual até tinha a expectativa de vir a trabalhar aqui em Angola, entretanto vem para Angola, recebe um convite para ir para outra empresa, mas continua com o visto de trabalho emitido pela primeira empresa. Atenção, não é efetivamente, há uma contingência não apenas para o trabalhador, mas também há uma contingência para a empresa que assumiu este compromisso e que depois, não, de alguma forma, perde aqui até, muitas vezes, infelizmente, o rastro do próprio trabalhador. Tem também uma duração máxima de 36 meses. Entre Portugal e Angola foi celebrado em 15 de setembro de 2011 um protocolo que visa efetivamente facilitar a obtenção dos vistos, sobretudo quando estamos a falar em múltiplas entradas em território angolano, seja para prospecção de mercado, contactos comerciais, negociação, que tem realmente agilizado um bocadinho esta questão da obtenção dos vistos. Queria-vos deixar, trouxe-vos aqui um exemplo prático, porque no caso, sobretudo, do visto de trabalho, é efetivamente necessário que seja até apresentada uma justificação para a contratação deste trabalhador estrangeiro. Eu trazia-vos aqui um exemplo da necessidade de justificação desta contratação.
sou pequena aqui até de indeferimento pelos serviços competentes. Regra geral, o exemplo que eu tenho aqui, vos quero mostrar, é dirigido ao Ministério do Comércio, à Ministra, pessoalmente, e que diz, bom, esta é a nossa empresa precisa de um técnico especializado, que tenha um determinados conhecimentos, um determinado know-how, e é por isso que estamos a tentar trazê-lo para aqui para Portanto, não basta dizer, atenção, eu gostava muito de contratar este senhor. Não, é preciso justificar, e quando digo justificar é detalhadamente do porquê da contratação ou da formação deste trabalhador. Já iremos ver aqui ao longo da apresentação também um conjunto de cautelas, mas queria-vos deixar esta nota mais prática. E a questão, depois de ultrapassar esta questão do visto, mas logo também não deixa de estar intimamente relacionada, coloca-se a questão de, mas afinal, que tipo de contrato de trabalho é que eu vou fazer? Todos vocês que lidam com estas questões no dia-a-dia, vou fazer um contrato por tempo determinado, vou fazer um contrato por tempo indeterminado, depois como é que eu posso terminar este contrato se afinal não gostar deste trabalhador? E depois há todo um leque de conjunto de contratos especiais. Portanto, temos, estes seriam os 3 grandes núcleos, portanto, por tempo indeterminado, por tempo determinado ou os contratos especiais. E este é importante porque no caso de trabalhadores estrangeiros, o contrato de trabalho obedece a regras próprias, muito específicas, que têm que ter cuidado de as consagrar logo quando fazem o contrato de trabalho. Então, digamos assim, perdeu-se aqui um bocadinho o timing. E os problemas que muitas vezes nos surgem foi porque este momento da contratação não foi devidamente acautelado, e seja com o estrangeiro, seja com o nacional, porque muitas vezes o nacional também diz, bom, então, mas afinal não me disseram que a minha remuneração variável era calculada nesta forma, ou não me disseram que eu ia trabalhar ao sábado. É preciso, isto até é uma nota mais prática, embora vamos ver que a lei angolana não obriga à redução a escrito dos contratos de trabalho. Agora falo-vos na qualidade, já não da minha, mas de vossa advogada, ponham isso por escrito. Porque é isso que vai, efetivamente, evitar que daqui a amanhã, agora contra mim falo, venham recorrer aos serviços. Quando as coisas estão claras, quando estão preto no branco, não há, efetivamente, aqui dúvidas sobre se fazemos assim, se fazemos de outra forma. Não há zonas cinzentas que permitem esta discussão jurídica que muitas vezes tanto gostamos e que aumentam esta conflitualidade, efetivamente, laboral. Portanto, a regra é a liberdade de forma. Eu posso fazer um contrato verbal com o trabalhador. Quer vir trabalhar comigo? Venha, as condições são estas. Mas, realmente, quer nos contratos de trabalho por tempo determinado, em algumas há umas pequenas exceções para o trabalho sazonal em situações de urgência, ou contratos de trabalho com cidadãos estrangeiros não residentes, têm sempre que ser reduzidos a escrito. E o que tem sempre que ser reduzido a escrito é importante porque, como vamos ver nos contratos de trabalho a termo certo, como nós dizemos, ao tempo determinado, se não forem reduzidos a escrito, a consequência é a passagem deste trabalhador a trabalhador efetivo. Portanto, não é, diríamos assim, tão teórica esta questão de saber se eu tenho que fazer um contrato por escrito ou não. Mas há esta questão prática. Convém acautelar, convém evitar os problemas que no futuro possam vir a surgir. Clarificar todos estes items que nós vamos ver agora em seguida. Há, claro, estas informações que são obrigatórias de prestar. Mesmo quando eu faço um contrato verbal, eu tenho que prestar um conjunto de informações ao trabalhador. Quem é que são as partes? Onde é que o trabalhador vai trabalhar? Qual é a sua categoria profissional? Este ponto é particularmente importante aqui também no direito alemão, que tem a ver com os qualificadores. No caso de um contrato a termo, a data da celebração, a data do termo, a duração previsível do contrato. Vou contratá-lo por 6 meses para uma obra. Vou contratá-lo durante 12 meses para fazermos aqui um lançamento de uma atividade.
o período normal de trabalho, o tipo de retribuição. É uma retribuição fixa, tem uma componente variável, porque muitas vezes, à medida que as relações humanas vão avançando, e no caso as relações laborais vão evoluir, cada vez mais é importante esta componente da remuneração variável, dizer, não, você trabalha para estas horas e recebe um determinado montante, mas também lhe posso fixar um prémio de objetivos, se conseguir alcançar. Portanto, cada vez mais há aqui uma evolução mesmo nesta questão da retribuição, que a nossa sugestão é que fique consagrada no próprio contrato de trabalho. Contratos de trabalho por tempo determinado, portanto, ou seja, voltando um bocadinho aqui atrás, portanto, uma das opções é, como vimos dizer, um contrato por tempo indeterminado ou efetivo, em que a empresa não é obrigada a fazer por escrito, mas tem que prestar estas informações aos trabalhadores, ou a segunda opção, eu tenho uma necessidade temporária de mão de obra e vou contratar um trabalhador por 6 meses, para uma obra, para a criação de um programa informático. Tem que ser obrigatoriamente celebrado por escrito, à exceção, como vos disse, da questão do trabalho sazonal, situações pontuais. As situações têm que estar expressamente consagradas na LGT e têm que indicar o limite temporal se for um contrato por tempo indeterminado. Este limite pode ser certo ou incerto. Posso dizer, vou contratar um trabalhador para substituir outro trabalhador cujo contrato está suspenso em virtude de uma situação de doença, e quando o trabalhador regressar, eu vou terminar a sua prestação. Trouxe-vos aqui um exemplo de um contrato de trabalho a termo certo. Podem dizer, bom, mas isto tem umas quantas páginas. Não é preciso fazerem uma coisa tão completa. Nós procuramos trazer aqui a versão o mais completa possível. Mas a verdade é que muitas vezes os contratos que nos chegam, sobretudo contratos de trabalho a termo certo, tempo determinado, o fundamento não está devidamente concretizado. Ou seja, a empresa limita-se a dizer, sim, vou contratar porque tenho aqui uma necessidade temporária e depois até pôr lá a indicação legal. Não, está mal feito. Tem que indicar concretamente o porquê daquela contratação. Vou contratá-lo porque vou iniciar um projeto de montagem de um equipamento industrial. Vou contratá-lo porque irá substituir o trabalhador X que está doente, que está em licença de maternidade. Tem que concretizar, porque se não concretizarem, arriscam-se a não cumprir devidamente os requisitos da lei. E isto é realmente o que nos chega todos os dias. Em todo lado, não há um problema aqui de Angola. Portanto, posso-vos até ler um. Este está talvez um bocadinho quase exagerado, se me permitem, mas pelo exagero depois conseguimos minimizar. O presente contrato de trabalho a tempo certo tem o seu fundamento no acréscimo excepcional e meramente temporário da atividade normal da sociedade, decorrente do aumento do número de imóveis disponíveis que esta empresa, neste caso seria a situação, passou a ter na sua carteira. Portanto, há aqui, isto era a contratação de um funcionário para a área comercial, a empresa teve um aumento muito significativo do número de imóveis que comercializava. É uma situação que não sabe se vai durar ou não, portanto pode ser meramente temporária, e recorreu à contratação de um trabalhador por tempo determinado. E logo do número de avaliações imobiliárias que nessa consequência lhe passaram a ser solicitadas. Razão pela qual existe uma necessidade temporária de contratar um colaborador. Convém sempre pôr esta, diríamos assim, palavrinha mágica. Razão pela qual existe uma necessidade temporária de contratar um colaborador e, portanto, que desempenhe estas funções, descrevendo aqui um bocadinho as funções. Razão pela qual este contrato é legalmente admitido ao abrigo, neste caso é da linha B, do número 1, do artigo 15 da Lei Geral do Trabalho da União. Mas isto para vos dizer que este fundamento tem realmente um número significativo de linhas. Não é que o tamanho seja sinónimo, mas aqui é importante discriminar, desenvolver o porquê da necessidade temporária da contratação deste trabalhador. Portanto, a forma escrita é obrigatória
E depois é preciso estes dados que também acabam de estar nesta minuta, o nome completo, a residência, a classificação profissional, o local do trabalho, a duração mensal do trabalho. Uma pequena nota, uma nota também prática, que nos surge muitas vezes no local de trabalho. Por vezes é importante definir o local de trabalho não pela rua Y ou Z, mas por uma determinada área geográfica, porque se define o local de trabalho como aquela rua, depois daqui a amanhã mudam-lhe instalações e tem o trabalhador a dizer, não, mas isto é uma mudança do meu local de trabalho, vamos lá ver aqui os requisitos se aplicam legais ou não. A duração mensal do trabalho e também a semanal é também conveniente, a forma, o pagamento, o compromisso de regressar ao país de origem após a cessação do contrato no caso de um trabalhador estrangeiro, a data de início da prestação de trabalho, o lugar e a assinatura dos dois contratos. Uma nota também prática, que nos tem surgido, e até um bocadinho inexplicavelmente nos últimos tempos, algumas situações de trabalhadores que não entregam, começam a trabalhar e não entregaram os documentos necessários. Ou porque não têm número de contribuinte, não têm documento de identificação, e depois a empresa diz, então, mas afinal, nós agora precisamos dos seus dados de identificação. E depois ficam com um problema, porque, entretanto, já contrataram o trabalhador e o trabalhador já está a trabalhar. E já nos surgiu uma situação tão caricata como o trabalhador não tinha os documentos, nunca mais os apresentava, a diretora de recursos humanos continuava a insistir com o trabalhador e o senhor continuava a trabalhar e depois já sabia o impasse, mas quer dizer que não pode continuar a trabalhar, não tem documentos, mas a verdade é que o senhor não se ia embora. Portanto, certifiquem-se que essa situação está devidamente calculada. Os limites temporais e a admissibilidade também é importante, porque muitas vezes o que é que se verifica? Que na ideia das pessoas há sempre o limite dos 36 meses. Eu às vezes pergunto, são 36 meses, então e qual é o fundamento? Eu digo, o fundamento não sei, mas é sempre 36 meses. Eu disse, não é sempre 36 meses. É 36 meses nos casos, nos fundamentos que estão aqui indicados, nos outros não é 36 meses. Portanto, não fiquem com a percepção que contrataram um trabalhador a termo por 36 meses, quando afinal vamos verificar o fundamento e até um dos casos dos 12 meses, a realização de uma tarefa ocasional, a execução de um trabalho urgente e em que o trabalhador vai continuando. E depois, quando chegamos ao final do contrato, eles dizem, o próprio trabalhador diz, não, mas o meu contrato, eu já sou efetiva há muito tempo, porque o meu contrato não tinha uma duração de 36 meses, o meu contrato tinha uma duração de 12 meses. Os senhores é que se esqueceram e o contrato foi sendo renovado. Portanto, muitos dos casos que chegam a tribunal advêm desta situação. Quem tem muitos trabalhadores ao seu serviço, façam registro. Nós, até alguns clientes, têm uma espécie de um programa informático que vai dando uns alertas, muitas vezes aí uns 20 dias antes, estamos a pensar aqui num contrato por tempo determinado, mas tem que ter atenção aos períodos de aviso prévio, se for um contrato a termo incerto, depende da sua duração, e que vai dando uns alertas, dizer, atenção, veja lá se quer renovar ou não quer renovar o contrato. E muitas vezes estas funções até são simples de fazer no próprio Outlook. Portanto, todos nós agora temos o Outlook. Tenham atenção, porque se deixarem passar o prazo que tinham para denunciar o contrato, o trabalhador continua. A consequência é que, efetivamente, a não observância destes requisitos tem esta consequência gravíssima, que é a conversão dos contratos a termo num contrato de trabalho por tempo indeterminado. Eu, em muitos destes contratos, até ponho o aviso prévio, para não se esquecerem. Até quando é um contrato de trabalho por tempo determinado, mas a termo certo, eu ponho a regra na lei. Porque muitas vezes já não se sabe, mas afinal, mas é 30 dias, mas é só 15 dias, depende da duração do contrato. Eu escrevo a norma. E assim não há dúvidas, nem para o trabalhador, nem há dúvidas também para a própria empresa.
dizendo, o presente contrato é celebrado pelo prazo de 12 meses, este era o caso, tendo início na data tal e termo na data tal. E ele é automaticamente renovado se nenhuma das partes manifestar de forma escrita a vontade de o fazer cessar 2 semanas antes do prazo expirar. Está aqui, preto no branco, não há dúvida, o trabalhador já sabe, a empresa já sabe e não era necessário, não era obrigatório, mas cá está um exemplo prático em como isto vai depois ajudar a gerir, sobretudo empresas com muitos trabalhadores. No caso dos trabalhadores, nos contratos de trabalho com cidadãos estrangeiros não residentes, portanto, ou seja, voltando aqui um bocadinho atrás, já vimos os indefinidos, os tempo determinado e agora atenção às particularidades dos contratos de trabalho com cidadãos estrangeiros considerados não residentes. Os requisitos obrigatórios. Empresas com mais de 5 trabalhadores, e vocês sabem isto, as grandes empresas que estão aqui, apenas podem contratar trabalhadores estrangeiros se pelo menos 70% do seu quadro pessoal for de nacionalidade angolana. Claro que há esta exceção para os trabalhadores especializados, mas mediante autorização. Tem obrigatoriamente que estar redigido por escrito. Não façam contratações verbais, nem sequer depois é possível com todo o formalismo. E tem uma duração mínima de 3 meses e máxima de 36 meses. Findo estes 36 meses, e salvo situações muito especiais de autorizações muito pontuais, o contrato terminou e o trabalhador estrangeiro também termina o registro de trabalho, tem que regressar. Pode voltar no ano a seguir, pode voltar dali a um mês, mas acabou. Acabou o vínculo contratual e acabou e por norma termina também a autorização para permanecer em território As consequências são, não vou passar muito com isto, mas tive cuidado de ver as consequências e são efetivamente muito graves, quer para o trabalhador, estamos a falar aqui de uma multa e de uma expulsão do território, quer para a empresa. A empresa incorre, pode incorrer, portanto, numa multa e incorre ainda em todas as despesas que sejam necessárias para o regresso do trabalhador. Isto numa primeira fase, não admitindo aqui reincidências, portanto, é realmente um custo um bocadinho desnecessário. Em termos dos contratos, portanto, devem ser feitos em triplicado, portanto, os contratos normais podem ser feitos em triplicado, um para cada uma das partes, em triplicado, registado no centro de emprego da área da entidade empregadora até 30 dias antes da data do início da atividade, e nos documentos tem que trazer o requerimento do empregador, fundamentando a contratação com identificação da denominação do ramo de atividade, o visto de trabalho, o quadro pessoal distribuído por categorias operacionais e nacionalidades e o comprovativo do pagamento de 5% do valor da remuneração base expressa no contrato de trabalho. Dizia-me aqui uma das nossas colegas dos escritórios, mas sabe que eles agora dão um valor muito baixo, que é para só pagarem 5% sobre o valor da remuneração base que consta no contrato de trabalho. E então dá uma indicação, agora isto não é uma indicação legal, mas é uma indicação, deixo-vos esta nota prática, em que não estão a aceitar contratos de valor inferior a $500, porque acham que, perdoem-me a expressão, que traz água no bico. Portanto, agora querem contratos de valor superior a $500, porque estavam a entrar dezenas e dezenas de contratos só com $300 e, portanto, só pagavam os 5% sobre os 300 dólares. Condições de trabalho. Já definimos um modelo de contratação, já tivemos todas estas cautelas para a contratação do nosso trabalhador. Agora, por isso é que nós temos uma série de páginas de contrato, temos que definir as condições de trabalho. E no que tanto às condições de trabalho, aqui não há distinções de maior relativamente à contratação entre trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros, mas o ponto principal é logo o período experimental.
Atenção, no contrato por tempo determinado, o período experimental, para ser válido, tem que ser feito por escrito. Portanto, é preciso dizer, trabalhador não qualificado terá um período experimental de 15 dias, trabalhador qualificado de 30 dias. Nós dizemos que uma das cláusulas consta do contrato, para verem também em termos práticos. O período experimental será de 15 dias ou 30 dias, durante o qual qualquer uma das partes poderá denunciar o livramento do contrato, não havendo lugar à invocação de justa causa e não havendo lugar ao pagamento de qualquer indenização ou compensação. A denúncia do contrato durante o período experimental é livre. Agora, depois também, na própria cláusula, no número 2, falamos assim, bom, mas decorrido o período experimental, atenção, porque a parte que quiser fazer cessar o contrato de trabalho já tem que cumprir com as regras previstas na Lei Geral do Trabalho. Nós pomos logo aqui à cabeça, normalmente nas minutas de contratos que sugerimos, para avisar o trabalhador, bom, no período experimental não venha cá com indenizações, não venha cá com ideias, se entendermos que vamos fazer cessar o contrato durante o período experimental, é livre, não precisamos de justificar que não gostamos do trabalhador, ou não era um bom trabalhador, que chegou todos os dias atrasado, não é necessário justificar, mas façam, aqui também há uma sugestão, façam por escrito, uma coisa simples, serve o presente para comunicar a cessação do contrato durante o período experimental e o trabalhador assina, porque às vezes o que acontece é que a empresa entrega a carta, não fica com um comprovativo que entregou e o trabalhador diz, não, vocês puseram aí dia 11, não, mas eu só recebi a carta no dia 15 e no dia 15 já tinha passado o período experimental. Quando os trabalhadores não quiserem assinar a carta, não, agora não trouxe os óculos, não posso assinar, não sabem do tempo do conjunto, dizem, não, nós vamos chamar duas testemunhas, então entregou-se a carta está entregue e foi nesta data. Tenham atenção que isto acontece muito, esta questão das próprias datas. Mas eu lembro-me que foi uma sexta-feira à tarde, no final já não era sexta, já era na segunda-feira a seguir. Atenção à questão da contagem. Quem diz isto para os contratos a termo também diz para os demais, embora aqui o período experimental seja mais alargado. Eu, nestes casos, trabalhos de elevada complexidade, funções de gestão e direção, a direção não levanta dúvidas, porque normalmente o trabalhador tem uma área de categoria profissional que é diretor. Mas, por exemplo, cargos de elevada complexidade técnica. E se for um engenheiro, é um cargo de elevada complexidade técnica? Então, mas afinal, pode não ser um engenheiro, não ter o título de engenheiro, mas desenvolver funções que se calhar são mais técnicas e têm uma maior complexidade do que as outras. Exatamente para não haver aqui dúvidas, pôr por escrito. O trabalhador reconhece que o período experimental é de 6 meses porque o seu trabalho é de elevada complexidade técnica. Quando houver esse tipo de dúvidas, não facilitem. Se no fim deste período chegarem à conclusão, afinal não gosto deste trabalhador, ele vai dizer, não, mas eu sou um trabalhador altamente qualificado. Não, mas você desenvolve funções de elevada complexidade técnica. Não, mas eu não estou nestes. Eu estou no outro grupo. E no outro grupo, o período experimental era de 4 meses, já passou. Portanto, agora se quiserem, vão ter que seguir lá os formalismos da lei. Cá está mais uma vantagem de pôr isto preto no branco, por escrito. Trabalhos de elevada complexidade técnica. Não deixem sempre esta margem, depois no final do contrato, verificar se é ou não é. Fica logo decidido. Vocês também já sabem. A remuneração. Esta é, talvez, dos temas mais sensíveis quando falamos aqui na relação do trabalho. A pergunta de qualquer trabalhador é o que é que eu vou fazer e o que é que eu vou ganhar. Portanto, é importante a empresa já ter um plano definido, dizer, bom, remuneração certa, que é aquela que é paga com a mesma, em função, diríamos assim, do tempo do trabalho, variável por objetivos, ou mista, que tem esta componente fixa e variável. Posso-vos mostrar também uma cláusula de retribuição. A retribuição, o trabalhador oferirá a retribuição mensal e líquida de X, sujeita aos respectivos descontos legais. Depois, costuma-se pôr também, nos casos em que recebe subsídio de refeição, receberá a quantia a título de subsídio de refeição. É importante, se fizerem uma remuneração por dia, ponham por cada dia de trabalho efetivamente prestado.
porque se põe muitas vezes a remuneração ao mês, depois o trabalhador falta, diz, bom, mas a minha falta era justificada, e a empresa diz, bom, mas não tem direito ao subsídio de refeição porque não veio trabalhar neste dia. Não, mas a minha remuneração, o meu subsídio é ao mês. Portanto, eu gosto mais de fazer uma remuneração ao dia, por cada dia de trabalho, se a convenção coletiva de trabalho assim o permitir, porque é preciso ter sempre jogar entre a lei e a convenção coletiva de trabalho, e a dizer, não, se não vier trabalhar, também eu desconto o valor referente ao subsídio de alimentação. Aqui também tinha despesas com comunicações e depois aparecia também a gratificação de férias e a gratificação de Natal. E mais, também nesta perspectiva de não deixar aqui margem para dúvidas, digo, mas se o segundo contraente não completar um ano de trabalho ao serviço da empresa, portanto, se o trabalhador não ficar na empresa um ano, não vai receber estes montantes na totalidade, vai receber de forma proporcional. Porque eu não quero que o trabalhador venha com o contrato e diga, não, minha senhora, a senhora acordou este montante. Ah, mas é que não trabalhou o ano inteiro, porque entretanto, durante o período experimental foi embora. Assim não, tem cá uma pausa no final a dizer, estes são os montantes. Mas atenção, que se os montantes, se não completar um ano de trabalho, não vai receber estes montantes pela totalidade, vai receber na proporção, nos casos em que a lei o determina. Esta também, às vezes há estas ideias, convém sempre acautelar. Aqui também havia uma causa variável de um prémio. E dizia que uma coisa era a retribuição, eu até gosto de fazer isto em causas distintas, para marcar. Uma coisa é a retribuição certa, e outra coisa é a variável, pode ser um prémio, pode ser uma punição, porque o tratamento depois não é exatamente idêntico. Oferirão um montante correspondente a 10%, neste caso era 10% da faturação relativa a clientes que tenham sido diretamente engadiados por este colaborador. Portanto, depois aqui estabelecia as percentagens que ele teria de direito. Caso preenchesse um conjunto de objetivos. Podem também dizer, bom, terá direito a uma remuneração variável que será fixada anualmente e depois a empresa anualmente faz uma ordem de serviço e define os critérios de fixação deste prémio. A remuneração mensal, aqui não há dúvidas, 12 meses por ano, com as gratificações que cá está calculadas e atribuídas de forma proporcional no ano da admissão. Outra grande questão, e isto coloca-se muitas vezes, outro dos problemas da contratação, e sobretudo quando estamos a falar aqui em trabalhadores estrangeiros, é saber, bom, mas isso é retribuição, isso é um benefício, isso faz parte da minha remuneração, vou ser tributado por esse montante. Eu fiz aqui uma distinção entre aquilo que se costuma chamar os fringe benefits, os benefícios que não integram o conceito de retribuição, um seguro de saúde, um seguro de vida, aquilo que normalmente nós consideramos um instrumento de trabalho, o telemóvel, o computador, a viatura, ou uma retribuição em espécie, embora no caso da casa poderá não ser uma retribuição em espécie no caso do alojamento ser obrigatório ou muitas vezes o pagamento não é obrigado. Aqui o interessante é que a fronteira muitas vezes entre o que é um benefício e o que é uma forma de retribuição é muitas vezes muito tênue. E em caso de litígio é usual o trabalhador dizer, não, mas a minha remuneração não era só a minha remuneração certa, eu tinha carro, vocês pagavam uma gasolina, eu tinha uma casa, e eu considero que isso faz parte do meu pacote, quando fizeram no fundo da oferta. Uma sugestão, muitas vezes quando se fazem aquelas cartas ofertas em que diz, parabéns, estamos muito felizes que vá abraçar o nosso projeto, e há sempre uma tendência, até para tornar muitas vezes mais atrativa a proposta, de pôr lá tudo. Mas é que para o trabalhador isto é o pacote remuneratório, é a remuneração global que ele vai receber. E depois a empresa no final muitas vezes diz, não, mas espera lá, mas o carro, eu dei-lhe essa facilidade do carro, mas é só para você circular. Ou dei-lhe o telemóvel, sobretudo para chamadas profissionais.
E isto não faz parte da remuneração global, ou a empresa muitas vezes não tinha essa intenção, sobretudo depois quando se colocam questões fiscais de segurança social. Mas a verdade é que depois surge, já me tem acontecido, muitas vezes em tribunal, o trabalhador vem com a carta à oferta e diz, não, mas carta à oferta, eu quando vim das duas, ou fui enganado, ou quando vim trazia estas condições todas. Portanto, se não querem isto, tenham muito cuidado quando fazem estas cartas à oferta, de dizer, isto é a sua remuneração, e estes são benefícios, são facilidades que a empresa poderá eventualmente conceder. Porque estes é talvez dos casos mais complicados depois que surgem. E também vos posso dizer, pela minha experiência, quando chegam ali ao tribunal, à sala de trabalho, ou ao tribunal de trabalho, o juiz diz, mas se não era essa a sua intenção, porque é que o diretor-geral assinou aqui uma carta a dizer que queria oferecer isto tudo ao trabalhador? Não, mas é que isto nós quando a fizemos não tínhamos pensado nas implicações fiscais e de segurança social. E o juiz diz, boa amiga, então, vai fazer outras cartas mais bonitas, porque com esta o trabalhador tem direito, porque você muitas vezes colocou isto sobre a alçada, sobre o chapéu da remuneração. Não integra o conceito de retribuição mensal, se fosse existir um reembolso ou compensação de despesas incluídas em trabalho, o telemóvel, o computador portátil, a atribuição de viaturas nesta ótica de fornecimento e disponibilização de um determinado bem. As ajudas de custo é talvez assim das perguntas mais difíceis que nos põem. Já tive situações em que a empresa quer pagar muitas vezes um ordenado de $500 e depois diz, doutor, e se eu derem uns 3 mil dólares de ajudas de custo? E nós ficamos assim, mas como é que arranja essa justificação? Não, isto numa ótica de optimização fiscal, eu depois deito as mãos à cabeça e digo, não, pera lá, vamos ver isso com cuidado. Porque os limites das ajudas de custo e a própria atribuição das ajudas de custo não é uma forma de conseguirmos aqui uma optimização fiscal. Nós temos que ver, o trabalhador precisa desta ajuda de custo, está deslocado, esta ajuda de custo está dentro dos limites que são fixados para os funcionários públicos. Não é uma forma que a empresa encontra de compensar o trabalhador retirando isto sobre a alçada da tributação fiscal e de segurança social. Porque a lei é clara, ao dizer que em caso de atribuição regular é desproporcionada, recebe todos os meses, mas afinal tem aqui um salário tão baixo, depois tem este montante tão significativo de ajudas de custo. Em relação às despesas que visam compensar, eu tenho uma deslocação de meio de quilómetros, deverão estes montantes ser considerados como remuneração. E este é o risco. Portanto, aqui é preciso ter alguma cautela. Digo-vos também, quando estão a questão das ajudas de custo, regra geral, não se colocam no contrato de trabalho. Isto deve ser das poucas exceções à nossa regra de ouro, porque a ajuda de custo é um montante que vai surgindo em função da necessidade do trabalhador ter ou não ter essa deslocação. Então faz parte da sua retribuição. Muitas vezes eu já tenho visto na cláusula da retribuição que diz ou vai receber esta remuneração e vai receber este montante a título de ajudas de custo. Não. A ajuda de custo, pela sua natureza, não é para pôr aqui. Vai surgir em função da necessidade. Depois, 3 pequenas cláusulas que são sempre importantes. Confidencialidade. Não é uma cláusula obrigatória, não resulta de uma disposição legal, mas é uma boa sugestão que, se me permitem, que vos deixo. Daqui a amanhã a vossa empresa descobre uma especificidade técnica qualquer, um programa informático e o trabalhador está ligado também com a cláusula da não concorrência e diz, meus amigos, muito obrigado, mas eu agora já tenho know-how, já sei, agora vou ir para os vizinhos oferecer os meus serviços. Muitas vezes também cláusulas de propriedade intelectual e industrial, colocar essas cláusulas no contrato. Eu posso partilhar convosco, já foi há alguns largos anos, um dos engenheiros que fez a ponte sobre o Tejo. Entretanto, houve um alargamento da ponte
E ele tinha descoberto uma forma técnica de permitir o alargamento da ponte, mantendo a estrutura. Bom, eu não vos sei explicar os contornos técnicos da questão, mas aquilo era importantíssimo. Era importantíssimo e ninguém se lembrou de fazer estas cláusulas, não é? Porque era um contrato mais simples. E às tantas tivemos um sério problema com o senhor, porque o senhor dizia, não, mas quem é que fez isso? Essa invenção é minha. Portanto, das duas uma, ou me pagam por essa invenção, ou vamos ter aqui, mas muitas vezes nos contratos, quando se colocam estas cláusulas de propriedade intelectual, é dito expressamente que as invenções que os trabalhadores façam durante a vigência do contrato de trabalho são da empresa, que era para que amanhã não. Mas não nos dispersando e voltando aqui um bocadinho à questão da confidencialidade, é também uma cláusula muito importante, é aquelas cláusulas standard, independentemente do contrato, é um contrato por tempo indeterminado, é um contrato efetivo. Só vai durar 3 meses, ponha uma cláusula de confidencialidade. Daqui a amanhã este trabalhador houve uma conversa, houve um posicionamento que a empresa está a pensar, um lançamento. Claro que existe um dever de confidencialidade, perguntam-me vocês, então, mas está bem, mas o trabalhador durante o seu dia não pode agora andar aí a divulgar. Pois é, mas não custa nada estar lá no contrato para ele ler e saber que tem essa obrigação. No caso da não concorrência, é também, sobretudo quando estamos a falar aqui de quadros superiores, pode ser também uma cláusula muito importante. Posso usar até mais chega prática. A cláusula de não concorrência, como sabem, não pode ser estabelecida livremente. A empresa tem que dizer, bom, esta atividade é uma atividade em que pode haver aqui um risco sério deste trabalhador ir trabalhar para a concorrência e causar-me prejuízo. Tem que ser remunerada, tem uma duração temporal, tem uma duração espacial de 100 km. O que é que eu muitas vezes faço? Estabeleço a cláusula, cumpro com os requisitos na lei, mas deixo a possibilidade da entidade empregadora, no final do contrato, dizer se quer exercer ou não quer exercer. Ou seja, a empresa reserva-se o direito de, se chegar ao final do contrato e achar que neste momento que ele pode trabalhar para a concorrência, aquele trabalhador, porque não faz moça nenhuma, vai. E eu não tenho que lhe pagar por isso. Mas é preciso que esteja lá que a empresa reserva-se o direito de, no final do contrato, dizer, meu amigo, não há problema nenhum, vai trabalhar para a concorrência, mas eu também não lhe pago. Mas se não me deixarem isso devidamente salvaguardado, quando chegar ao final do contrato, o trabalhador vai dizer, então, a minha cláusula de não concorrência e o meu dinheiro é que isto. E, portanto, também normalmente uma cláusula da lei e do foro. Já tratámos aqui das condições com o nosso trabalhador. Já vamos ver depois um pouco mais à frente a questão do horário ou das férias, com alguns exemplos práticos, mas a questão que se coloca logo no início do contrato é: tenho que inscrever o meu trabalhador da Segurança Social. Esta questão não se coloca se o trabalhador for angolano ou se for estrangeiro, mas considerado residente, mas coloca-se relativamente aos demais. Portanto, os trabalhadores, por conta de outra, estão obrigatoriamente inscritos na Segurança Social. Os cidadãos estrangeiros que sejam residentes em Angola e que aqui prestem trabalho, desde que tal se encontre previsto por lei ou por acordos internacionais. Portugal fez um acordo com a Angola em 2004, mas ainda não foi ratificado em matéria de segurança social. Portanto, temos que jogar aqui com o regime de segurança social angolano e o regime português. Mas os cidadãos estrangeiros não residentes em Angola e que aqui prestem trabalho de forma transitória, os tais até aos 36 meses, podem não ser abrangidos por período a definir, desde que provem estar enquadrados em regime de proteção social de outro país. Eu esta semana até escrevi um artigo para um jornal, para o Hoje, que é um jornal em Portugal, em que abordava esta questão, porque criou-se aqui um vazio, em que às tantas o trabalhador não está inscrito nem na Segurança Social portuguesa, nem na Segurança Social angolana. Porque o que é que diz a lei? A lei diz, bom, podem não ser abrangidos, por um período que seja definido pelos serviços,
desde que provem estar enquadrados em regime de proteção social de outro país. O que é que nos tem aparecido muito? Os trabalhadores estrangeiros vão à Segurança Social, e a Segurança Social, em Luana, diz, não, aqui não é preciso inscreverem-se, mas entretanto eles também não estão inscritos em Portugal, porque não vieram ao abrigo do destacamento, cessaram a sua relação com Portugal, e agora apareceram-nos 2 ou 3 casos, uma situação de maternidade, uma situação de doença, em que os trabalhadores vêm dizer, mas afinal em que Segurança Social é que eu estou? E diz, bom, na Segurança Social Portuguesa não está, porque não tem qualquer vínculo com a Segurança Social Portuguesa, podia estar ao abrigo do Seguro Social Voluntário, mas muitas vezes isso também não acontece. E na Segurança Social Angolana também não está, porque os serviços entendem que não é necessário trazer o comprovativo em como estão inscritos e a coisa tem passado. E realmente estão-se a gerar estas situações em que o trabalhador fica doente e não tem qualquer proteção. Portanto, não tem da empresa, porque a empresa diz, pois, mas eu não sou responsável por essa situação. Não tem nem a proteção social da Segurança Social Angolana, porque entretanto também não está inscrito, porque também não ao abrigo desta aldeia. E também não está em Portugal. Portanto, estão-se a gerar agora situações, até algo do ponto de vista pessoal, até dramático, porque há realmente aqui este vazio, esta incompatibilidade entre os próprios serviços. A taxa contributiva aqui não levanta questões, portanto, 11%, 3% da responsabilidade do trabalhador e 8% da entidade empregadora. A base de incidência é que, por vezes, pode levantar algumas questões. Ou seja, se estivermos a falar sobre a remuneração base, ninguém tem dúvidas que, bom, vou aplicar aqui a taxa, vou entregar à Segurança Social. Mas há muitas vezes aqui situações de fronteira em que nós temos dúvidas sobre se está ou não está, se cai ou não cai sobre a base de incidência contributiva. Está expressa a participação dos lucros da empresa. Se ele chegar ao final do ano e disser ao trabalhador, toma lá um prémio que é por conta dos lucros da empresa, este montante que eu lhe pago está sujeito à Segurança Social. A indenização por despedimentos em justa causa foi talvez um dos casos mais caricatos que eu encontrei, no sentido de que não estava à espera, porque efetivamente do ponto de vista fiscal não é tributável, mas depois do ponto de vista da Segurança Social surge expressamente. A retribuição correspondente ao período de suspensão de trabalho com perda de salário como ação disciplinar. Muitos clientes perguntam, então, mas se afinal o trabalhador está suspenso, não tem remuneração, ainda vai pagar a Segurança Social? Não há aqui uma dupla penalização do trabalhador? E pois é, mas e depois surge a segunda questão, e vai pagar com o quê se ele nesse mês não recebeu porque teve suspenso pela medida disciplinar? E esse é também um problema para quem está nos recursos humanos, quer dizer, como é que eu vou pagar a Segurança Social se afinal o trabalhador não tem remuneração? Bem, mas é verdade. Aqui, muitas vezes há uma sugestão, às vezes prática. Eu às vezes digo aos clientes, não lhe aplico 30 dias, deixa algum dinheiro que é para pelo menos pagar a contribuição para a Segurança Social. Ou então, muitas vezes digo, olha, acerta depois no próximo mês. Porque este período, o montante que resulta da aplicação da sanção disciplinar tem que ser entregue à Segurança Social e a contribuição também. Muitas vezes o trabalhador não tem dinheiro para chegar à empresa e dizer, olha, já tenho a sanção disciplinar, está aqui mais o dinheiro para pagar a contribuição para a Segurança Social. Portanto, se vos surgir esta situação, tenham atenção, se calhar deixe de dar uma pena um bocadinho mais leve, mas que sobra algum dinheiro para pagar a contribuição para a Segurança Social. No caso dos portugueses destacados em Angola, os contribuintes tanto de forma obrigatória, no caso de terem residência, os não residentes, cá está, é o tal problema que eu vos comentava, podem não ser abrangidos desde que provem estar enquadrados em regime de proteção social do outro país, e depois aqui é a questão prática dos serviços de segurança social, que muitas vezes não se entendem na forma de aplicação aqui dos dois regimes jurídicos.
Portanto, os cidadãos acabam por não descontar. Têm ali um ganho imediato, porque não descontam nem para a Segurança Social portuguesa, nem para a Segurança Social angolana. Isso é verdade. O próprio trabalhador, muitas vezes, numa primeira aproximação, até acha que isto é uma boa ideia. Vou para lá, não pago aqui a Segurança Social, que em Portugal são 11% da responsabilidade dos trabalhadores, não pago lá, portanto o meu líquido, a minha remuneração líquida aumenta, mas ficam efetivamente desprotegidos. A vigência do contrato de trabalho, questões práticas, eu já não sei se nós já vimos aqui no programa, se não está tudo passado por a vigência do contrato de trabalho, há algumas questões práticas, duração dos tempos de trabalho. Ou seja, já temos o nosso trabalhador, já celebrou o contrato de trabalho, já escolhemos o modelo contratual, já lhe resolvemos o problema na Segurança Social, já acordámos com ele a forma de pagamento e agora surgem estas questões, que não são problemas muitas vezes do momento da contratação, mas que têm que estar definidos. Porque, claro, no início isto tudo corre bem, mas depois muitas vezes à medida que a relação laboral vai avançando, começam a surgir as questões. A regra geral, vocês sabem, na banca, portanto as 44 horas semanais ou as 8 horas diárias, e depois aqui as exceções a este regime. No caso de trabalho por turnos, no caso de o horário ser modulado ou variável, o que é que eu costumo fazer nos contratos? Eu ponho logo o trabalhador a dar o seu consentimento. O trabalhador já dá, desde já, o seu consentimento à prestação de trabalho por turnos, à prestação de trabalho suplementar, o que a empresa entender que isso pode, à prestação de trabalho noturno, porque depois muitas vezes aquilo que surge é que os trabalhadores dizem: não, mas eu não fui contratado para fazer turnos e agora está-me a dizer que eu tenho que fazer turnos. Às vezes a forma de organização da atividade da empresa obriga a organizar o trabalho por turnos. E eu tenho todos os meus trabalhadores contratados em horário fixo, que me dizem que não querem fazer turnos. Para não haver estas questões, se posso ou não posso fazer trabalho por turnos, eu ponho logo no contrato. O trabalhador desde já reconhece que, se for necessário, claro que isto não é atribuído, mas que ele reconhece que pode vir a ser pedida a realização do trabalho por turnos e que isto não vai ser uma coisa nova para ele. Ele já sabe no momento em que vai ser contratado quais são as regras. Se me permitem aqui até uma pequena graça para desanuviarmos aqui um bocadinho, e não ser só matéria, isto é como nos casamentos. Não há nada como no início definirem, porque nem as senhoras vão mudar os maridos, nem os maridos as senhoras. Portanto, é bom que as coisas fiquem claras. E há aqui muitas relações laborais que duram mais do que muitos casamentos, portanto é bom que a coisa fique definida. Intervalos de descanso. A regra geral, portanto, estamos a falar aqui de uma duração mínima de 1 hora e máxima de 2 horas, de forma a que o trabalhador não faça mais do que 5 horas de trabalho consecutivo. Isto tem efetivamente uma razão de ser até por uma proteção do próprio trabalhador, ao nível dos acidentes no trabalho. Entre um termo de um período de trabalho e o dia seguinte também deve ter aqui um descanso de pelo menos 10 horas de intervalo. Eu também ponho isto nos contratos. Também fica claro a questão mesmo do intervalo. O dia de descanso obrigatório, como vocês sabem, é ao domingo, podendo, portanto, por questões até de interesse público, motivos técnicos, se uma empresa está em regime de colaboração contínua, não encerrarem a sua elaboração ao domingo. Posso-vos ver, por exemplo, aqui uma das cláusulas daqui do horário de trabalho. O período normal de trabalho será, em termos médios, muitas vezes pomos esta questão do em termos médios, porque para nos dar aqui às vezes alguma flexibilidade e não ser absoluto. 40 ou 44 horas semanais, ficando a definição do respectivo horário de trabalho a cargo da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais. Eu não quero pôr aqui um horário de trabalho,
Porque eu daqui a amanhã preciso mudar o horário da minha empresa e o trabalhador diz, não, mas a senhora acordou comigo isto. Não, a definição do horário do trabalho, ele já sabe que vai trabalhar aquelas horas por semana, já sabe que vai até trabalhar aquelas horas por dia, mas a definição em concreto é feita pela empresa, claro, dentro dos limites legais, portanto, quando eu defino depois o horário de trabalho. Cá está. Eu digo, o trabalhador desde já manifesta, no número 2, sem reservas, a concordância à sua inclusão num regime de trabalho noturno, prestação de trabalho suplementar. Esta era uma empresa em que a questão podia efetivamente colocar-se, não se sabia se daqui a amanhã não tinham que trabalhar em período noturno. Não há dúvida, se eu quiser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ou se eu precisar de trabalho suplementar, o trabalhador, mas eu tenho aqui uma proteção especial, está bem? Mas o senhor já sabia que isso teria que ser, que isso poderia vir a acontecer. A questão do dia do descanso complementar, já está, portanto, o meio-dia de descanso pode resultar da distribuição do horário semanal por 5 dias e meio de trabalho, ou depende agora um bocadinho de como é que os horários de trabalho estão organizados. De preferência, deve estar próximo, portanto, anteceder ou ser no dia imediatamente seguinte ao dia de descanso semanal obrigatório, no fundo, o nosso sábado. Trabalho noturno. No trabalho noturno, poderia-vos deixar uma nota também muito prática de algumas situações que nos surgem com frequência. Portanto, como sabem, o período normal de trabalho noturno não pode exceder as 8 horas, entre as 22 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte, e o trabalhador que presta trabalho noturno tem direito a uma remuneração adicional de 25%. Mas aqui é que vem a notazinha, é que se esta remuneração adicional não é devida em 2 situações. Se a atividade desenvolvida tiver sido pelo trabalhador, tiver que necessariamente ser prestada de forma predominante no período noturno. Ou seja, se eu contratar um trabalhador e lhe disser o seu horário vai ser exclusivamente noturno, não tem que lhe pagar as horas noturnas. Porque ele já sabe, à partida no momento da contratação, que o horário dele vai ser predominantemente em período noturno. A outra exceção é se a atividade deve funcionar à disposição do público, e estas são aquelas atividades que o próprio Governo faz um elenco, um hospital, que devam funcionar predominantemente em período noturno, que também não é devido a esta remuneração adicional. Portanto, quando contrato um trabalhador que já sei, um guarda, alguém que me vai guardar as instalações, que me vai guardar um armazém durante o período noturno, em que eu já sei que o vou contratar para desenvolver a sua atividade em período noturno, não preciso pagar esta remuneração adicional pelo trabalho noturno. Mas devo de dizer expressamente no contrato que ele sabe que vai trabalhar no período noturno, portanto, pôr um bocadinho esta frase aqui mágica, que a atividade desenvolvida vai necessariamente ser prestada predominantemente no período noturno, e eu muitas vezes ponho aqui o vencimento da remuneração do trabalhador, ao ser fixada, já levou em linha de conta o facto do trabalho ser noturno. E não têm problemas, mas têm que ter este cuidado, porque se dizem, se contratam uma pessoa e se não fazem esta ressalva, e esta pessoa vai efetivamente trabalhar em período noturno, mas no contrato não ficou expresso, daqui a amanhã vai pedir, no primeiro mês vai dizer onde é que as minhas horas de trabalho noturno. Os trabalhadores noturnos também têm que ter atenção, que devem sempre fazer os exames de aptidão médica, portanto devem ter junto sempre à ficha do trabalhador, que se tiverem uma inspeção, convém que tenham lá o exame de aptidão médica. O trabalho extraordinário, como sabem, é aquele que é prestado fora do período normal do trabalho, sábados, domingos, feriados, mas o trabalho suplementar não é para fazer face a situações normais, quer dizer, a ideia é que só é admissível a prestação de trabalho extraordinário ou suplementar quando exigem necessidades de serviço. Eu tenho uma encomenda, faltou a luz, todos têm que ficar a trabalhar para se acabar a encomenda. Isso é um fundamento para o trabalho
extraordinário. Não é aquelas situações do dia-a-dia da empresa em que as pessoas vão ficando. Porque tem que ter atenção. O que é que acontece muitas vezes com o trabalho suplementar? O trabalhador faz, aceita, e depois no final, muitas vezes quando entra em litígio com a empresa, vem pedir o pagamento do trabalho suplementar. Então, às vezes, há aqueles senhores que trabalham em serviços administrativos, contabilidades, que guardam e-mails, depois aparecem no tribunal com os e-mails a dizer: não, neste dia eu trabalhei, vou até às 2 da manhã e no outro dia também trabalhei e nunca me pagaram este trabalho suplementar. E depois, muitas vezes, a entidade empregadora diz assim: mas você sabia que isso era um fecho do mês, que no fecho do mês todos têm que trabalhar e que às vezes você até sai mais cedo e tal. E o juiz vai-vos dizer: não, trabalhou, a empresa sabia, a empresa teve um benefício e nunca lhe pagou estas horas de trabalho suplementar. Tem aqui uma contingência muito grande de trabalho suplementar. É verdade que há aqui o prazo de prescrição, do trabalhador reclamar e tal, mas não facilita. Muitas vezes o que é que se faz para evitar estas situações? Uma ordem de serviço. Afixa uma ordem de serviço em que diz: o trabalho suplementar desta empresa só é pago se for expressamente autorizado pela empresa. Não há dúvidas. O trabalhador pode dizer: eu fiquei, tinha autorização para o fazer, tinha autorização para ficar na empresa. Onde é que está a autorização do seu chefe? Eu ainda faço muitas vezes melhor. Crio um modelo de autorização. Portanto, tenho um modelo nos recursos humanos. Mas nós tínhamos a obra para entregar. O seu chefe responsabilizou-se, assinou o modelo, autorizou, então não tem que pagar. Tem que ter esta cautela, porque o trabalho suplementar é daquelas coisas que é mais suscetível de os trabalhadores virem reclamar. Do ponto de vista de quem está nas empresas, é fácil de gerir. Fazem uma ordem de serviço, uma coisa simples com 2 linhas a dizer: o trabalho suplementar só é pago se tiver sido previamente autorizado. Fazem um formulário. Este é o formulário. Põem na portaria, no placar dos trabalhadores. Resolvem este assunto. Obrigam a que eles tenham autorização para fazer esse trabalho. Tem limites, não é? 2 horas por dia, 40 horas por mês ou 200 horas por ano. Este é também dos pontos que é mais fiscalizado pela Inspeção do Trabalho. E claro, nos casos, vamos imaginar que tenha sido previamente aprovado, tem que ser pago em conformidade. Tem que ter o registro das horas que o trabalhador fez e, portanto, depois o comprovativo do pagamento. Porque aquilo que a Inspeção Geral do Trabalho vai fazer é dizer: estou a trabalho suplementar, o trabalhador apareceu lá a dizer que fazia trabalho suplementar, que fica aqui todas as noites e que a empresa não lhe paga mais por isso. Aquilo que o inspetor vos vai perguntar é: tem o registro, tem os comprovativos do pagamento, isenção do horário de trabalho. Eu fiquei surpreendida, fiquei muito animada, porque há sempre, às vezes, muitas vezes, a tendência de dizer que a lei laboral angolana é muito parecida com a lei portuguesa, mas aqui estão muito à frente na isenção do horário de trabalho. Porque há aqui uma norma básica que ainda nunca ninguém a descobriu, ou só descobriram agora com a reforma do Código de Trabalho, e que é um princípio tão claro e tão simples, não se percebe como é que foi preciso tantas revisões e virem os senhores daqui, da troika, para se descobrir esta coisa tão básica. Os trabalhadores isentos de horários de trabalho não é para todos, é para aqueles que exercem ou cargos de administração, de direção, de estreita confiança do empregador, ou aqueles que estão fora do centro de trabalho fixo, em que não há esta possibilidade de controlar. Não sei, o trabalhador está isento de... Eu dou-lhe esta isenção do horário de trabalho porque não consigo controlar a que horas é que ele regressa, a que horas é que se apanha trânsito, se não apanha. A remuneração, os trabalhadores isentos de horário de trabalho, a regra da isenção é que não estão limitados aos limites máximos do período normal de trabalho. Então isto dava aso a uma série de abusos, porque eu dizia: bom, o trabalhador está isento de horário de trabalho, portanto pode ficar aqui a noite toda, pode vir trabalhar ao sábado, pode trabalhar ao domingo. E é isto que a lei angolana
de uma forma muito prática, muito direta, diz, não, a isenção do horário de trabalho não é para facilitar quase essa exploração, se me permitem quase a expressão, porque o trabalhador está isento do horário de trabalho, mas tem direito aos seus descansos semanais, tem direito ao seu intervalo de descanso. Porque a isenção do horário de trabalho não é um mecanismo para permitir trabalhar 24 sobre 24 horas. E é verdade que o trabalhador recebe uma remuneração adicional por isso, mas esta remuneração, digamos assim, é para, ou porque é um cargo de direção de confiança, ou porque realmente o próprio trabalhador muitas vezes está fora deste controle. Os trabalhadores isentos do horário de trabalho precisam desta autorização da Inspeção-Geral do Trabalho exatamente para haver este controle por parte de uma entidade oficial e não haver estas situações de abuso. Nós, no direito português, no direito laboral português, tínhamos esta autorização. E esta autorização permitia que efetivamente houvesse aqui algum controle destes abusos que se cometiam com a isenção do horário de trabalho. Depois deixou de existir esta autorização e bastava enviar o acordo de isenção do horário de trabalho para a Inspeção-Geral do Trabalho. E agora dizem, não, são muitos papéis, é melhor não enviarem nada, façam lá como entenderem e depois nós no final controlamos. E perdeu-se aqui realmente uma norma importantíssima até de gestão desta matéria. Os turnos. No que toca aos turnos, os turnos podem ser efetivamente turnos fixos ou turnos rotativos. Apenas uma nota, se forem turnos rotativos, os turnos rotativos é quando o trabalhador numa semana está num determinado horário, vamos imaginar de manhã, e na semana a seguir está no turno da tarde ou está no turno da noite. E ele recebe uma remuneração adicional de 20% do salário base, mas que já inclui o adicional pelo trabalho noturno. Porque temos muitas vezes os trabalhadores que nos vêm pedir o subsídio de turno e o trabalho noturno. Diz, não, mas desta vez eu estava no turno da noite. Mas não tem direito se já estava neste regime de turno rotativo e se já recebia essa componente. Em termos do regime das férias, nós no programa já vamos aqui um bocadinho lançados, porque já passámos aqui a questão do intervalo e já estamos a entrar aqui na questão do regime das férias e das faltas. Iria só terminar o regime das férias e depois, se tivessem alguma questão, até poderíamos já fazer aqui, embora não deixar tudo para o final, porque muitas vezes as questões surgem no momento e a pessoa, quando chega ao final, diz, eu já não me lembro bem do que é que ela disse e como é que foi a pergunta que eu tinha na altura. Fazemos aqui, não há problema nenhum, não é bom ou mau nós fazemos aqui mudar aqui, não deixar tudo para o final, porque às vezes há estas pequenas questões que fazem todo o sentido e a troca de experiências, não é? Faríamos só a questão das férias e depois talvez as férias. A questão das férias, e posso começar se calhar pelo contrato de trabalho. Vocês vão pensar, bom, mas ela põe lá tudo no contrato, é um bocadinho assim, por isso é que os contratos têm algumas páginas. Eu digo, o trabalhador terá direito a 22 dias úteis de férias, que são pagos em cada ano. O período de férias deve ser marcado como um acordo atendendo aos interesses da empresa e do trabalhador. Mas na falta de acordo, quem marca as férias é efetivamente a entidade empregadora. E eu gosto de ter esta cláusula preto no branco, porque muitas vezes o tema da marcação de férias gera muita conflitualidade, não é? Porque o trabalhador quer ir de férias naquele período e afinal o outro também quer, e querem todos ir na mesma altura e a empresa de repente diz, bom, ou fecho ou então temos que nos organizar. O regime das férias tem algumas particularidades, vos deixaria só aqui algumas breves notas. Ano de admissão, ano de cessação do contrato, chave. Ano, no caso, a suspensão do contrato de trabalho por doença do trabalhador.
e depois as particularidades dos contratos a termo. Este raciocínio, ou estas quatro áreas, permitem depois que a questão das férias, que é por si complicada, se torne mais fácil de gerir. Posso-vos dizer que 15% das perguntas que nos colocam é sobre férias. É porque o trabalhador esteve doente, é porque veio de um período de licença de maternidade, é porque o contrato vai terminar e afinal já não pode ir de férias. Isto gera efetivamente muitas questões. Portanto, o período de férias, os 22 dias úteis em cada ano civil, e as férias vencem-se no dia 1 de janeiro por referência ao ano anterior. Ano de admissão. Ano de admissão, 2 dias úteis de férias por cada mês completo de trabalho esse ano, com um mínimo de 6 dias úteis de férias, que podem ser usadas a partir de 1 de julho do ano civil seguinte. Vamos lá ver aqui uns exemplos práticos. Eu penso que isto se torna mais fácil de percebermos o regime legal com situações concretas. Um trabalhador que tenha sido admitido em 1 de agosto de 2012. Agora poderíamos deixar estas perguntas aqui para os nossos alunos, para ver se eles acertavam antes de lhes darmos aqui a solução. Não quero fazer mal. 2 dias úteis de férias por cada mês completo de trabalho do ano civil de admissão. 5 meses completos de trabalho, 2 dias úteis de férias, e este trabalhador vai ter direito a 10 dias úteis de férias, que vai poder usar a partir de julho do ano civil seguinte. É importante, na determinação dos meses completos de trabalho, devem-se contar os dias de prestação efetiva de trabalho, mas também os dias de faltas justificadas, com direito à remuneração, e a licença de maternidade. A maternidade, de regra geral, nunca afeta o direito a férias. Esta era fácil, mas agora, se for, e esta também vai ser, porque é um trabalhador contratado a termo, por tempo determinado, mas o contrato tem uma duração inferior a 1 ano. Portanto, temos os 2 dias úteis de férias por cada mês completo de contrato, mas a questão é, quando é que ele vai usar estas férias se afinal o contrato só teve 6 meses e não chega a julho do próximo ano? As férias nos contratos por tempo determinado podem ser logo usadas até aí antecipadamente, por acordo com o próprio trabalhador, ou ser substituídas pela remuneração correspondente a pagar no termo do contrato. Não tive tempo, o senhor não teve tempo para usar as férias, nós pagamos as férias. Ou então, cá está, se tiverem no vosso Outlook a tal luzinha a dizer este trabalhador, o contrato vai terminar daqui a 15 dias, vocês podem aproveitar, fazem a comunicação ao trabalhador e dizem, olha, agora durante este período o senhor vai gozar os seus dias de férias em que tinha direito pelo período de vigência do contrato. Em caso de suspensão do contrato de trabalho ou em caso de cessação do contrato de trabalho, já que as coisas se complicam um bocadinho mais. A suspensão do contrato antes do gozo das férias vencidas por motivo que não seja imputável ao trabalhador, portanto, estamos aqui a falar de uma situação de doença, o trabalhador tinha agora as férias marcadas para o mês de julho e, entretanto, fica doente, e, portanto, entra num regime de suspensão do contrato de trabalho, ou num período de doença prolongada por um período superior a 30 dias. E a questão é que o trabalhador já adquiriu estes 22 dias úteis de férias no dia 1 de janeiro, que as ia gozar em julho. Tem um acidente que determina uma situação de impedimento, no dia 5 de março, por exemplo, e antes de ter podido gozar o seu período de férias. Aqui das duas uma. Ou o trabalhador regressa e pode gozar este período de férias até março de 2014, ou seja, o trabalhador está numa situação de baixa, fica março, abril, maio, junho, julho, até ao final do ano, mas entretanto ainda regressa e diz, bom, eu vou tirar o meu mês de janeiro de férias, ou as férias terão de ser pagas ao trabalhador. Há uma coisa muito importante que por vezes é difícil até de explicar aos clientes. Os trabalhadores não perdem as férias.
Não há este conceito nem no direito português, nem no direito angolano. As férias, por norma, têm de ser gozadas. E quando não são gozadas, são pagas. Quer dizer, salvo aquelas situações particulares em que as faltas afetam os dias de férias, a regra não é essa. A regra é sempre, e nas empresas têm que ter as coisas organizadas de forma a que os trabalhadores possam gozar o seu período de férias no ano civil, até 31 de dezembro, ou em situações excepcionais que possam gozar no início do ano civil seguinte. Em caso de cessação do contrato de trabalho, é talvez a situação não mais complicada em termos práticos, ou que pelo menos gera muitas vezes aquele sentimento de afinal o trabalhador vai embora e eu tenho que lhe dar 40 dias de férias. Um trabalhador, vamos ver um exemplo prático, um trabalhador admitido aqui em 2006, no dia 1 de janeiro deste ano adquiriu 22 dias úteis de férias, mas o contrato terminou agora em abril. E provavelmente a nossa primeira reação seria, bom, vou-lhe dar os 22 dias de férias, ele não teve tempo para as gozar, mas vai pagar os 22 dias. Não. Ele tem direito ainda às férias referentes ao proporcional entre janeiro e a data da cessação. Isto pode gerar situações tão caricatas como o trabalhador tinha as suas férias marcadas para outubro, ainda não usou férias este ano, e o contrato termina em setembro. Quer dizer, o trabalhador tem 22 dias de férias, mais o proporcional até setembro ou outubro, muitas vezes até ao final do ano, porque às vezes pode ter deixado as férias para dezembro. Não é essa a situação mais comum, mas pode efetivamente acontecer. E em que o trabalhador quase que chega ao final do contrato e diz, eu quero 44 ou 40 dias de férias, de úteis, não são seguidos, são úteis. E a empresa diz, não, mas isso são muitas férias, agora não lhe vou dar 2 meses de férias. Pois é, mas é essa a lei. Portanto, no ano da cessação do contrato, não é só as férias que se venceram no início de janeiro, é as férias que se vão vencendo até ao termo do contrato. E, regra geral, essas são pagas. Portanto, este trabalhador teria 22 dias úteis, mais os 8 referentes ao proporcional do tempo de trabalho prestado. Teríamos aqui, se calhar, se não se importasse, talvez, para não ser também tão maçudo, mas se tiverem alguma questão um pouco sobre, embora a fase de debate esteja mais para o final, ou alguma experiência que queiram trocar connosco, temos todo o gosto em fazermos já aqui. Se não, faríamos aqui um breve intervalo para apanharmos todos um bocadinho de ar. Se por acaso estiver num ritmo muito acelerado, digam-me. Ou se quiser que passe algum ponto depois em revista, porque quem está deste lado, muitas vezes a pessoa vai se entusiasmando e depois vai por aí para a frente. Portanto, tem sempre, às vezes muitos pormenores, muita matéria para uma questão tão curta em termos de tempo. Então, se não tiverem nenhuma questão, diga. Eu queria saber se o trabalhador... Se não se importar, se puder só para nos conhecermos todos, se identificar, dizer só o seu nome. Eu sou José Correia. Eu queria saber se o trabalhador é obrigatório aderir às horas extras. Ele tem que dizer a sua vez, ele é obrigado a prestar o trabalho suplementar, salvo situações excepcionais, ou de um problema de doença, ou no caso da maternidade, que tem uma situação excepcional. Mas, regra geral, sim. Obrigatório. É obrigatório. A regra é da obrigatoriedade. O trabalhador não se pode recusar. Por isso é que ele dizia que, para evitar esse tipo de questões, nós pomos logo isso no contrato de trabalho. Xavier Mocho. Doutor, eu gostaria de saber se a transição na forma de contrato por tempo determinado para indeterminado, à luz do artigo 13, artigo 14
perdão, faz-se de forma automática ou obedece a algum processo. E eu gostaria de saber se as menções do número 3 do artigo 13 são cumulativos, porque ocorrem situações ou por inaptidão ou por distração ou negligência. Alguns empregadores acabam por não colocá-los todos no contrato de trabalho. Então gostaria de saber se são cumulativos ou não. Em relação à questão da conversão, a conversão é automática. Se eu celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado, por exemplo, e não o reduzir a escrito nos casos em que é obrigatório, ou se não colocar o fundamento, o contrato automaticamente converte-se num contrato sem termo. Não é necessário a empresa dizer, bom, o seu contrato converteu-se. Não, converteu-se por força da lei, por inobservância dos requisitos legais. No caso das menções, eu agora não tenho ali a lei, mas no caso das menções, depende do tipo de menções que faltam. Por exemplo, se faltar muitas vezes a periodicidade até do montante da remuneração, ou se faltar, por exemplo, um local de trabalho, não é isso que leva à conversão do contrato, mas se faltar o fundamento que justifica aquela contratação a termo, pode ter a certeza que tem logo um contrato por tempo indeterminado. Portanto, o trabalhador passa automaticamente. Sabe quando é que isso acontece? Isso acontece na prática quando a empresa informa ao trabalhador que o contrato caducou. E o trabalhador pega no contrato e diz, não, o meu contrato caducou e eu vou-me embora da empresa. Não, eu já sou efetivo desde o primeiro dia em que entrei na empresa, porque os senhores esqueceram-se de pôr o fundamento do contrato. Ou porque deixaram passar os prazos, o contrato só podia ser celebrado por um período máximo de 6 meses e o trabalhador está lá há 4 anos. Essas situações muitas vezes não surgem no dia a dia, surgem quando o trabalhador, em conversa muitas vezes com um amigo, diz, eu já estou ali há 4 anos e agora disseram, agora vais-te embora. Eu digo, mas há 4 anos já passaram os prazos, até tu foste contratado como fundamento. O meu contrato não tem fundamento nenhum, diz só que eu sou contratado como técnico administrativo. Daí que esta conversão é automática, mas é automática desde o primeiro dia em que a empresa fez mal. Muitas vezes só se descobre mais tarde numa situação de litígio ou de denúncia do contrato. Boa tarde. Dá-se Martim João, docente na Faculdade de Direito da Universidade do Grosso Médio. Gostaria primeiramente de fazer um pequeno reparo. Durante a sua intervenção, fez referência ao Código de Trabalho. Já para pensar que em Angola não é lei geral. Nunca existiu um Código de Trabalho. Por outro lado, quando mencionou a questão ligada à segurança social, sim. Em caso de enfermidade, não é? O trabalhador estrangeiro em Angola não tem proteção. Em caso de enfermidade, no entanto, estes trabalhadores, nós tratamos de trabalhadores estrangeiros e alguns trabalhadores igualmente nacionais, são titulares de seguro de saúde que é atribuído pela entidade empregadora. Mas caso beneficiam, será que não podemos considerar este seguro de saúde como uma proteção? Uma proteção numa situação de infortúnio, de doença, porque o seguro de saúde cobre as despesas médicas, mas não cobre o problema do rendimento do trabalhador, que fica sem remuneração durante este período. Esse é que é o problema. O seguro cobre o infortúnio, diríamos assim, doença e a possibilidade de recorrer aos médicos, não é? Mas não cobre a perda da remuneração. Se tivesse integrado num destes sistemas, tinha essa
tinha essa proteção. Ou, no caso mais recente, eu dei-vos aqui um bocadinho as questões que nos surgem, não é? Na questão da própria maternidade. E ainda é mais complicado, porque a fugir legal ainda é impedido. Por outro lado, no que estás mesmo se à palestra, não é? Por que razão não convidamos aqui um jurista angolano, não é? Para explicar aquilo que é a legislação angolana, no que tange a Lei Geral do Trabalho, e uma troca de experiência com uma jurista portuguesa, explicar a realidade portuguesa, e um jurista angolano explicar a realidade angolana na contratação de trabalhadores estrangeiros em Angola. E não só. Mencionou que os vistos, a atribuição de vistos de trabalho. Eu creio que seria igualmente importante convidar um funcionário de um consulado angolano, provavelmente em Portugal, ou um especialista em matéria laboral do Ministério das Relações Exteriores ou da CNE. E aí, creio que teríamos a própria experiência em Portugal e Angola. É uma sugestão. É interessantíssimo. Está combinado. Se a faculdade apoiar a iniciativa, está marcada. Eu sou Filomena Almeida. Eu queria aqui focar sobre um assunto relativamente sobre a segurança social. Relativamente a que se falou da base de incidência dos descontos. Sim. Dos descontos. Quando se fala em complementos remuneratórios, fala-se na lei, ali no artigo da Lei Geral do Trabalho, fala-se em turnos e noturno. Para mim, o que é que quer dizer complementos remuneratórios? Porque eu estou com dúvida relativamente aos descontos das horas extras. Será que as horas extras, que também é vulgo trabalho suplementar, são descontados? É base de incidência? Porque, desculpa, não está, para mim a lei não está muito bem clarificada. Que até hoje nós temos problemas nas entidades empregadoras relativamente aos descontos das horas extras. Desconta-se ou não se desconta a hora extra? Portanto, serve de base de incidência ou não? Porque aqui resulta de 2 diplomas. Muitas vezes a questão dos complementos, depois no trabalho laboral, no diploma, isto vem regulado no artigo 2º, no número 2 do artigo 16º do Decreto-Lei 38/08 de 19 de junho. Podia ver que está expresso. Eu tenho esse decreto. Ainda ontem estive a ver e não cheguei Não. Inclusive, mandei um técnico da Segurança Social e eles dizem que não sofre tributação. Porque, mas de acordo com a Lei Geral do Trabalho, também se entende que o trabalho extraordinário, se não for regular, que também não integra a retribuição do trabalhador. Logo, se não integra a retribuição do trabalhador, depois também não vai surgir no artigo 16º do Decreto-Lei 38/08, que se vir aqui até na apresentação. No caso do que integra ou que não integra a remuneração, entende-se que o trabalho, por acaso não ficou, mas entende-se que o trabalho extraordinário aqui não integra a remuneração do trabalhador, porque a regra é que é uma situação pontual, excepcional. Portanto, eu diria que, atendendo à letra da lei, que não estaria sujeito, não integraria a base de incidência contributiva da Segurança Social. Sim, eu sou o Laureano Manuel. No entanto, eu pretendo saber da doutora. A doutora disse que a ajuda de custo não é mencionada na folha de salário. Não integra o salário. Não integra o salário. Não. No entanto, o subsídio de transporte de carro, esse desconto tanto no INSS e no IRT, em conjunto ou com o seu modelo do salário base? Não, aqui é diferente. Aqui
caso aquilo que a lei laboral diz é que a ajuda de custo ou o subsídio de transporte não integra, não fazem parte da remuneração mensal do trabalhador, mas isto tem limites. No caso das ajudas de custo, a referência tem a ver com as ajudas de custo que são atribuídas aos funcionários públicos e no caso do subsídio de transporte, também não tenho presente de cabeça, mas também tem um limite. Portanto, também depende um bocadinho na situação concreta aquilo que está a ser pago aos trabalhadores. Mas, quer dizer, a regra é que a ajuda de custo e o subsídio de transporte, dentro destes limites, não integram a remuneração do trabalhador. Obrigado. Eu sou o Milton Caflon. Gostaria de colocar duas questões. Uma, não estou muito bem certo se percebi corretamente a explicação da da senhora doutora, tem a ver com a questão do período experimental. Sim. Quando falou desta matéria, não sei se percebi bem, se não percebi, perdoa, disse que o acordo para o período experimental tem necessariamente de ser reduzido a escrito. Só nos casos de contrato de trabalho que temos determinado. Não nos demais. O período experimental resulta, está fixado por lei. Mas nos casos do período experimental, há uma mençãozinha que diz que deve constar por escrito, sob pena de surgir ali a dúvida se a entidade empregadora, ao não pôr por escrito, se está a prescindir do período experimental. A segunda questão tem a ver com as condições de trabalho. Eu vou algumas questões com a cláusula de confidencialidade, a concorrência, o que for. Em relação à confidencialidade, o exemplo que citou não pareceu se encaixar. Não, porque depois na confidencialidade eu já ia lançada e depois já passei para as causas de propriedade intelectual. Tem toda a razão. É tal rapidez que eu muitas vezes peço e agradeço que interrompam. Não, a questão da confidencialidade, é que isto acaba muitas vezes por vir associado à confidencialidade, são aquelas causas standard. Confidencialidade, não concorrência e proteção de dados de propriedade intelectual. No caso da causa de confidencialidade, e depois acabei até por não vos mostrar aqui um bocadinho um exemplo, mas posso dizer, às vezes aparece numa cláusula de obrigações especiais do trabalhador, outras vezes aparece mesmo dizer cláusula de confidencialidade. É um bocadinho uma questão de estilo, diríamos assim, e em que se diz que durante o período de vigência do contrato, quer durante o período de vigência do contrato, quer após a cessação do mesmo, o trabalhador deverá guardar absoluto segredo sobre quaisquer procedimentos, métodos, informações, dados, conhecimentos ou documentos, e depois eu até digo, independentemente da forma como foram adquiridos, nomeadamente respeitantes à gestão, ao negócio, à contabilidade, às finanças, segredos técnicos, industriais ou comerciais, respeitantes à composição e identificação da carteira de clientes. Como viu este exemplo, era um trabalhador que iria lidar muito com a carteira de clientes, referentes à sociedade ou a quaisquer outras pessoas que se relacionem com a sociedade, sejam trabalhadores, clientes, fornecedores ou parceiros. Isto é um exemplo de uma cláusula de confidencialidade, uma cláusula, por exemplo, de direitos de propriedade industrial e intelectual. Já é dito que a empresa e o trabalhador acordam que a titularidade e a propriedade dos direitos privativos de propriedade industrial, que estejam ou não previstos no Código, nomeadamente programas informáticos, criações, aplicações de software, são, portanto, da empresa, serão sempre, mesmo que seja o trabalhador que descubra um software durante o período de vigência do contrato, será sempre a titularidade da empresa. E depois até se diz muitas vezes que o próprio trabalhador declara que a retribuição que ele ofere já é suficiente, já inclui uma compensação bastante, mesmo na eventualidade de a sua criação exceder o desempenho da sua função. Portanto, são cláusulas distintas. Pois, nessa questão da intenção, sobretudo no exemplo, me pareceu que
É mais de uma questão de Ali mais propriedade. uma apropriação indevida da propriedade intelectual, propriamente a proteção da confidencialidade. Sim. Porque acredito que São coisas distintas. São Eu coisas ali distintas. totalmente distintas. Eu é que. Pois, mas são totalmente distintas. Mas não quer dizer que não deva ter as duas. Se a doutora Alexandra estiver de acordo, fazíamos agora então um breve intervalo e as demais perguntas que a Ana ficariam então para o final da apresentação. Ok? Obrigada.